Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês neste dia. Vamos dar início a mais um Despertar do Dia. Eu sou o irmão Flávio Tito. E como eu sempre tenho dito, todos os dias o nosso único intuito aqui neste canal é fazer com que eu e você, logo nessas primeiras horas, sejamos conectados à Palavra de Deus. A palavra de Deus que através de Jesus nos revela o caminho, a verdade e a vida. Palavra de Deus que é o nosso alimento diário, palavra de Deus que ela é consolo, conforto, no momento de dor, de angústia, de tristeza. Palavra de Deus que é o manual de vida, para que enquanto vivos aqui nesta terra, exerçamos a cidadania celestial, porque é através dessa cidadania sendo exercida aqui, estamos garantindo ir para o céu quando Ele vier nos buscar. É óbvio que o selo, o passaporte para herdar a vida eterna é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, mas fazer aquilo que Ele deixou como ordenança dele, fazer aquilo que Ele mandou, cumprir com os seus mandamentos, cumprir com o seu propósito, cumprir com aquilo que Ele designou para que eu e você fizesse. É óbvio que está garantindo cada vez mais eu e você na vida eterna com Ele. Mas vamos para a palavra, eu não quero perder tempo não, porque hoje eu quero encerrar hoje esses 3 dias que a gente vem falando exclusivamente do livro de Mateus, capítulo 7, do 20 ao 29. Hoje eu quero encerrar esse texto com essa mensagem que a gente vai trazer aqui agora. Foram 3 dias intensos dentro desse contexto do livro de Mateus, capítulo 7, e hoje a gente encerra para amanhã a gente começar um outro despertar do dia. Mas eu espero que essa palavra tenha cada vez mais fincado no seu coração. A minha oração é para que essa palavra ela faça sentido na sua vida, como tem feito sentido na minha. É óbvio que tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar e mudar cada vez mais no nosso ser. Mas minha oração é para que essa palavra ela literalmente faça sentido todos os dias da sua vida. Amém? Vamos para a palavra? Mateus capítulo 7, versículo 20 ao 29. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou na sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ai, Deus. Oxi. Vamos despertar. Nós falamos aqui a respeito do homem prudente, do homem sensato. Nós falamos aqui de muitos que dirão Senhor, Senhor, e ele abertamente será duro, e falando, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, porque praticais a iniquidade.
Mas o final desse texto ele é tremendo. A multidão, ela se maravilhava na doutrina de Jesus, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Tem duas situações aqui. Primeiro, óbvio, Jesus não é qualquer um. Ele não fala como muitos falam aqui hoje. Hoje tem um monte de gente falando aí, um monte de besteira, né? Tanto dentro e fora de igreja, tanto até aqui mesmo nas redes sociais. Às vezes até eu mesmo me pego falando alguma besteira e depois tenho que voltar corrigindo. Mas Jesus ensinava com autoridade, ao ponto de a multidão se maravilhar na sua fala. A multidão gostava de ouvir Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, a multidão se maravilhou da sua doutrina. O que Jesus tem para mim e para você vai muito mais além daquilo que eu e você imagina ou pensa. Vai muito mais além daquilo que os nossos olhos podem contemplar, vai muito mais além do que qualquer sentimento ou pensamento. Sendo assim, resta para mim e para você, hoje, agora, neste exato momento, já começar a glorificar, já começar a agradecer, já começar a idealizar, a imaginar aquilo que Jesus tem para mim e para a sua vida. E dentro disso, já agradecer e se alegrar em todo o tempo. O coração grato, o seu coração grato move o coração de Deus. O seu coração alegre e regozijado no Senhor move o coração de Deus para o cumprimento do propósito dele na sua vida. Gera esse movimento de regozijo, de alegria, de satisfação, de gozo, de prazer. Gera esse movimento de maravilhar-se no que o Senhor determinou como propósito para a sua vida. Independente de não ter acontecido, mas já glorifique a Ele, já agradeça, já seja grato. Movimente seu coração à condição de ser grato em todo tempo. Sai dessa condição horrível apenas de reclamar, murmurar. Por mais que não tenha ainda acontecido nada na sua vida, mas a Bíblia é clara. A multidão se maravilhava nas palavras de Jesus e na sua doutrina. Sem ter acontecido nada ainda na vida deles, eles já estavam maravilhados exclusivamente na palavra que saía da boca de Jesus, porque saía com autoridade. E eles já se maravilhavam porque sabiam que algo diferente estava acontecendo ali na vida deles, naquele momento, só por ouvir a palavra de Deus. Automaticamente já entra na minha mente o seguinte: eu tenho que me maravilhar nesta palavra, nesta sã doutrina. Quando eu estou linkado na palavra de Deus, quando eu estou conectado à palavra de Deus, quando eu estou no propósito de buscar, conhecer e viver cada vez mais a palavra de Deus e a doutrina dele, ele se movimenta ao meu favor e ao seu favor. Pare de perder o seu tempo. Para de perder o seu tempo. Assiste os 2 últimos Despertar do Dia, o de ontem e o de anteontem. Não seja insensato, não seja fofoqueiro, não seja aquele que perde seu tempo com falácia, não seja aquele que se envolve com contenda, não seja aquele que perde o seu tempo fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Seja o homem sensato, edifique sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Não perca mais o seu tempo e faça que nem essa multidão. Se maravilhe na doutrina do Senhor, vivendo ela, exercendo ela, se alegre nesta palavra, se alegre na pessoa de Jesus, se alegre naquilo que ele já determinou que vai acontecer na sua vida. Ei, meu querido, não aconteceu ainda?
existe ainda um ainda na sua vida, e é dentro deste ainda que vai se concretizar e se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Portanto, é hora de se movimentar. Movimenta os músculos da tua face, movimenta a tua boca, se alegrando e glorificando aquele que já determinou que grandes coisas vai acontecer na sua vida. Aquele que pai que fala com autoridade, aquele que traz a palavra dele, aquele que traz a sã doutrina, aquele que quando fala a multidão para, escuta e se maravilha na sua doutrina, aquele que desceu dos céus, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou sua última gota de sangue, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que subiu aos céus e deixou muito bem claro que foi preparar morada, porque haverá morada para mim e para você, aquele que está desde o princípio, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o conhecedor de todas as coisas, aquele que é o verbo que se fez carne, que morreu por mim e por você, por amor a nós que não éramos merecedores deste amor, aquele que veio, que levou sobre ele o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa dor, as nossas enfermidades, aquele que veio exclusivamente para deixar muito bem claro que a possibilidade de viver uma vida reta e sã aqui nesta terra, aquele que veio propagar o seu evangelho de salvação, aquele que veio mostrar, ei, eu sou a salvação, aquele que é Deus. É Ele que é por mim e por você. Sendo assim, se alegre e se regozija nele, para que se cumpra o propósito dele o quanto antes, na minha e na sua vida. Chega. Para de perder tempo. Cansa, cara. É hora de se regozijar. Se maravilhar com a presença dele. É hora de desfrutar da liberdade que temos de ter acesso ao colo do Pai. E se alegrar quando estamos no colo do Pai. Mesmo que seja no momento de dor e de tristeza, no colo do Pai encontramos alívio e se alegra com este alívio. Se maravilha com a presença dele. E desfruta dessa presença. Desfrute. Que a graça do nosso Jesus, ela seja derramada de uma forma ímpar sobre a sua vida hoje. Que seu coração hoje, sua mente, seus pensamentos, seu rosto, sua face, sua boca, seus ouvidos estejam voltados para glorificar, se movimentar para se alegrar na presença de Deus e na sua palavra e na sua sã doutrina. Se movimente, faça esse movimento no seu rosto, fazendo com que a sua face expresse a alegria do Senhor. Independente do que aconteça hoje, movimente o seu rosto para expressar a alegria do Senhor na sua face, na sua vida. Gere esse movimento hoje em você. Você vai ver quantas pessoas você vai impactar hoje com a sua alegria. Para de ser carrancudo, para de ser chato, para de ser reclamão, para de ser murmurador, para de ser questionador. Faz igual a multidão. Se maravilha nele hoje. Põe um sorriso no seu rosto pelo simples fato dele ter te dado o fôlego de vida hoje, ter te despertado. Se maravilha nele hoje. Se alegra nele hoje. Se alegra nele hoje. E até amanhã em mais um Despertar do Dia. Um beijo no coração de vocês.